Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Momento Político aqui do Grupo O Hoje. Nosso convidado dessa tarde, o deputado federal e pré-candidato ao governo de São Paulo, Kim Kataguiri. Kim, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Kim, é um prazer, muito obrigado aí. Aceito o convite. Vamos bater um papo aí, falar um pouco dessa pré-campanha de vocês, como é que tá vendo, e os concorrentes, é isso? Não, a gente está rodando o Brasil, né, para a campanha aí do Renan Santos à presidência da República. Estou bastante otimista, né? A última pesquisa ele começou ali com 1%, o candidato mais desconhecido de todos. Nunca foi governador, nunca exerceu nenhum cargo público, nunca sequer disputou uma eleição. Era o menos conhecido do Movimento Brasil Livre, do Partido Missão. Hoje já é um dos mais conhecidos e eu acho que questão de um mês e meio já será o mais conhecido de todos nós. Começou então com 1% nas pesquisas, agora 7% na Atlas, 7,4% numa outra, salvo engano, futura. Deve sair uma nova rodada de pesquisas aí nas próximas semanas, então a gente está bastante otimista. É a candidatura que mais cresce, tem a melhor taxa de conhece e vota, né? Outros candidatos são mais conhecidos, né? O Caiado é mais conhecido, o Zema é mais conhecido, o Flávio Bolsonaro é mais conhecido, é a rejeição Lula, nem se fala. E a rejeição de todos eles é muito maior e o nível de conhece e vota é muito menor do que o Renan, né? Então, a gente vê com bastante otimismo. O Renan é o único que tem falado de propostas, é o único que tem colocado ideias na mesa. O Lula já há algum tempo disputa a eleição sem ter proposta nenhuma, só baseando na própria figura, na própria imagem ali do PT. E o Flávio Bolsonaro, a última vez que ele foi falar de proposta, ele disse que não poderia abrir o seu programa, senão iria ser criticado. Foi bom, você quer disputar a presidência da República sem mostrar sua proposta porque está com medo de ser criticado? Fique em casa, então, né? Bom, eu vou pegar uma carona que você disse aí sobre o crescimento exponencial que vocês estão tendo. Mas tem um problema, vocês vão chegar, vão bater no teto. Tradicionalmente, dentro da política brasileira, historicamente, os candidatos, com exceção do Collor e do Jair Bolsonaro, que saíram fora do espectro normal de candidaturas conservadoras, centro-direita ou centro-esquerda, ou esquerda, eles foram um ponto fora da curva. Vocês acreditam que pode ser um ponto fora da curva para furar essa polarização entre os 20% do bolsonarismo e 20% do lulopetismo e essa massa que está aí flutuando, que não sabe, parecendo barata voa, não sabe quem vai votar, quem vai buscar? A maior parte do eleitorado, diz as pesquisas, não quer votar nem no Lula nem no Bolsonaro, né? Só vota para tirar o outro. 47%. Só vota para tirar o outro do páreo no segundo turno, ou seja, não vota em quem acredita mais, mas vota em quem odeia menos, né? Então, a candidatura do Renan, ele cresce bastante, primeiro, só pelo fato dele não ser nem o Lula nem o Bolsonaro, só pelo fato de não ter nenhum telhado de vidro de escândalo de corrupção, só pelo fato de ter propostas, de ter profundidade, de ter preparo para defender essas propostas. Então, ele é o outsider dessa eleição, ele é o fato novo, ele é a pessoa que não tem o histórico de parceria com o sistema como ele funciona hoje, como os dois principais candidatos têm, e é aquele que tem a comunicação mais disruptiva, né? Saiu notícia recentemente no Metrópolis falando que o Lula está preocupado com o nosso crescimento entre os mais jovens, e hoje nós somos o primeiro lugar entre os mais jovens nas pesquisas já entre 16 e 24 anos, tirando votos do Lula, do PT, né? Coisa que a maior parte dos analistas políticos não foram capazes ainda de compreender, que a nossa candidatura ela não está limitada a disputar o eleitorado dentro da direita. Ela também tem um potencial, e já está fazendo isso, de retirar votos da esquerda, principalmente dos mais jovens, que muitas vezes ali no interior do Nordeste não enxergavam outra alternativa que não fosse o Lula, tem a sua rejeição em relação ao Bolsonaro, mas vem no Renan uma esperança de trazer uma mentalidade nova e disruptiva para o sistema de governo que aí está. Então, eu acho que o nosso primeiro desafio é tornar o Renan conhecido, né? É óbvio, todo mundo tem teto, ninguém é unanimidade, mas basta que o nosso teto seja 40%, 45%, porque se outros candidatos, se outros pré-candidatos têm um teto baixo, por assim dizer,
O Renan é aquele que tem o maior teto de todos, porque tem a menor rejeição e, como eu disse, a maior taxa de conhece e vota. Então, o que a maior parte das pessoas precisam, o que o Renan precisa é de visibilidade. Se as pessoas param para escutar aquilo que ele fala, a maioria é convencida. Seja aquele que é nem Lula nem Bolsonaro, seja aquele que é Lula, seja aquele que é Bolsonaro. Basta sentar para escutar. Hoje você tem, primeiro, um bloqueio em relação à TV e rádio, porque nós somos um partido na primeira eleição, então nós não temos esse tempo. Não tem tempo. E por outro lado também, muitas pessoas que acompanham política por rede social, que são bolsonaristas ou que são petistas, só pelo fato de ser uma pessoa que não é nem bolsonarista nem petista, não aceitam escutar. Mas quando ele estiver num debate de televisão, apesar de não ter tempo, praticamente certeza que ele deve estar nos debates, essa pessoa vai escutar. E eu acredito que boa parte delas vão ser convencidas. O Kim, eu queria fazer uma pergunta, puxando o gancho da questão que você mencionou, que o Missão e o Renan, em tese, não vai ter tempo de televisão. Só que as pesquisas estão mostrando que o Renan está se firmando como o terceiro candidato e deve chegar ali em agosto com algo mais de 10% de intenção de voto. Existe alguma possibilidade de aliança? Já foram procurados para alguns partidos ou não? É chapa pura mesmo? Não, deve ser a chapa pura, até porque é difícil encontrar partidos que deem força e que apoiem nomes republicanos para compor uma eventual chapa, né? A gente não aceitaria, como Flávio Bolsonaro disse que o Ciro Nogueira era o vice dos sonhos. Pra gente é o vice dos pesadelos, né? Tem um corrupto como Ciro Nogueira, um dos ícones ali do Centrão, um dos melhores amigos de Daniel Vorcaro, ser o nosso candidato a vice. A gente não vai aceitar qualquer tipo de indicação de gente que esteja envolvido com escândalo. O nosso sarrafo, aliás, é muito maior do que honestidade, porque honestidade é um pressuposto. Você não fica discutindo na Dinamarca se o candidato é honesto, porque isso é um pressuposto para qualquer cidadão. É princípio básico. É uma coisa basilar, né? O nosso sarrafo é muito maior. O sujeito precisa estar preparado, precisa estar alinhado com os nossos valores. E a nossa linha de corte para preparo, principalmente para eleições majoritárias, é alto. A gente tem uma preocupação grande com a imagem do partido, a gente tem uma preocupação grande de mostrar para as pessoas que não só a gente é uma alternativa nova em relação àquilo que está aí, mas que a gente tem proposta e que a gente tem a capacidade de implementar essas propostas e de fazer a defesa pública dessas propostas. Então, eu acho muito difícil alguma composição. Não vou falar para você que é impossível, não vou falar para você que não vai acontecer, mas eu acho muito difícil. Dentro dessa linha sua aí, você acha que o partido pode incorporar o antipetismo e o antibolsonarismo simultaneamente? Não tenho a menor dúvida. A pré-candidatura do Renan representa isso. E ele vai para cima... Veja, em relação ao escândalo do Banco Master, tanto o PT e o Lula estão envolvidos, como o Flávio Bolsonaro e parte do PL estão envolvidos também. Nós não temos nenhum rabo preso com o Banco Master. Então, o Renan, no debate, ele pode, com toda a liberdade do mundo, perguntar para o Lula, presidente, por que você recebeu o Vorcaro numa agenda secreta, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia para tratar dos assuntos de mineração do Vorcaro e até aconselhou o Vorcaro a continuar com o banco, né? Você virou conselheiro de banco, você não era o cara que combatia as elites, né? E agora você colocou lá o presidente do Banco Central para fazer sala pro Vorcaro. É a mesma maneira perguntar pro Flávio Bolsonaro, porque você foi visitar, primeiro você disse que não conhecia o Vorcaro. Aí você foi desmentido com o áudio de você chamando o Vorcaro de irmão. Aí você disse que só chamou ele de irmão e só falou com ele antes de saber que ele era bandido. Aí depois de preso, quando ele estava com tornozeleira, você foi visitar e, segundo o Valdemar, presidente do seu próprio partido, foi para cobrar mais dinheiro. Então, assim, eu acho que ele vai representar esse espírito. Eu acho que, sinceramente, nós estamos com uma grande expectativa para os debates, que acho que vai ser uma experiência catártica para mim, para todos que fazem parte da militância do Partido Missão, porque a diferença de preparo, a diferença de rapidez de pensamento, a diferença de profundidade de proposta, a gente está prestes a lançar o nosso livro amarelo, que é a conclusão, né, a síntese daquilo que a gente acredita para cada setor, e não existe, eu garanto para você, estou fazendo a revisão desse programa, não tem nada mais detalhado, mais profundo e com mais paralelos internacionais em nenhum outro plano do governo. Você sabe que é uma obrigação legal protocolar um programa de governo quando você disputa a presidência da República, mas geralmente protocola um papelzinho lá só para cumprir, né, pro forma, só para você cumprir a obrigação. A gente não, a gente vai protocolar um programa profundo, a gente vai protocolar um programa de fato daquilo que a gente quer implementar no país, e sem nenhum receio
de apresentar as propostas impopulares. A gente não vai fazer questão de esconder nada que possa nos tirar voto, porque se a gente vence as eleições, a gente quer chegar com a legitimidade frente ao parlamento de falar: nós vamos fazer as reformas que nós falamos na nossa campanha e a população já sabe quais elas são. E na sua visão, qual que seria a proposta mais ambiciosa do Missão hoje, na sua opinião? Não, a mais ambiciosa é, de fato, decretar um estado de defesa para a gente promover a retomada de territórios do crime organizado, né? Porque não tem a menor dúvida de que vai ter um grande escândalo por parte da imprensa, um grande escândalo por parte de partidos de esquerda, dizendo que a gente está dando um golpe, dizendo que a gente está implementando uma ditadura. E o Supremo? Quando o Supremo também pode ter gritaria, porque eu não tenho dúvida de que... Primeiro, né, isso é uma medida absolutamente legal, constitucional e compatível com hoje você ter 40 milhões de brasileiros sob domínio de território do crime organizado. Então, o Estado de Defesa foi feito, inclusive, para invasões estrangeiras e as facções criminosas já são países próprios, com exército próprio, com hino próprio, com bandeira própria, com tribunal próprio, inclusive, e não se sujeitam às leis do nosso país. Então, eu acho que esse ponto da retomada de território, do fato de que nós teremos, sim, operações policiais com muitas mortes de faccionados e de criminosos, e aí vai ter o discurso que a gente sempre escutou de crítica de não, vocês estão promovendo chacina, vocês estão promovendo letalidade policial. Não existe retomada de território sem a morte de faccionado. O faccionado não vai abrir mão das suas armas, do seu fuzil e deixar o policial pacificamente entrar no seu território para fazer a retomada. Vai ter morte, e vai ter muita morte, né? Sim. Dentro dessa fala sua, vocês não temem, de repente, ser rotulados de radicais e, de uma certa forma, ficar isolado pelo eleitorado mais conservador? Não, porque eu acho que a população brasileira está tão saturada com a moderação cínica que a gente vê na política, que ela quer um radicalismo, porque o nosso sistema é tão profundamente corrupto e a gente é um país tão miserável e tão atrasado e que perdeu tantas oportunidades nos últimos 40 anos que ou você é radical ou você não promove mudança nenhuma. E eu acho que a maior parte da população, por mais que esteja anestesiada, por mais que o Brasil seja um país de poucas revoltas populares, de pouco, que nunca vivenciou uma guerra em grande escala, que está pouco afeito a grandes revoluções contra a classe política, eu acho que existe esse espírito latente dentro da maior parte dos brasileiros, de ver durante tanto tempo a gente sequestrado por gente corrupta, e não só corrupta, até, e eu disse isso recentemente falando sobre o Vorcaro, você vê que até os nossos canalhas são burros, porque o Vorcaro, ele mandou mensagem de visualização única para Alexandre de Moraes, porque a Polícia Federal não consegue resgatar, né? Ela consegue resgatar mensagens apagadas, mas não consegue resgatar de visualização única. Só que aí, para ele mandar, ele escreve no bloco de notas e tira um print e deixa o print na galeria. Falando, não é possível que o sujeito que roubou pelo menos 60 bilhões de reais é burro ao ponto de deixar um print na galeria com a mensagem de visualização única. Então, assim, acho que a população está tão saturada disso que... Fez um esforço e morreu na praia. Que exige... Morreu na praia de Trancoso, inclusive, que diz-se aí que em breve, nas próximas semanas, deve sair alguns vídeos de autoridades da República aí nessas festas. Mas, enfim, eu não acho que a gente vai ficar isolado de nenhuma maneira. Eu acho que a maior parte dos brasileiros tem esse espírito dentro deles. E fazendo um complemento aqui na pergunta do Wilson, questão de eleitorado, no eventual segundo turno contra o Lula, vocês vão precisar do voto bolsonarista, não tenha dúvida disso. E você... Tem uma disputa entre o bolsonarismo e o MBL desde a eleição passada que vocês pregaram voto nulo, né? Como que vocês pretendem reverter isso no segundo turno para enfrentar o Lula? Bom, primeiro que eu acredito que a gente vai ter desmoralizado muito o Flávio Bolsonaro, a ponto da maior parte dos bolsonaristas enxergarem o despreparo dele. Gente, vamos lembrar, o Flávio Bolsonaro é aquele sujeito, primeiro, que não teve nenhuma trajetória política, que teve basicamente um mandato dado de presente pelo pai na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nunca teve nenhum preparo, nenhuma trajetória própria, nunca construiu nada com as próprias mãos. E que quando, na primeira experiência que ele teve de embate político, porque ele nunca foi de enfrentar ninguém dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a primeira vez que ele teve que enfrentar alguém, num debate ali com a Jandira Fegali, com o Osório do PSDB, ele desmaiou e literalmente cagou nas calças. Gente, é esse o nível do candidato do bolsonarismo. E os bolsonaristas, mesmo os mais radicais,
Eu não acredito que eles queiram morrer junto com o Flávio Bolsonaro e eu acredito que eles têm a expectativa. Eles criaram um Flávio ideal na cabeça deles, que não é o real, e eu acho que eles vão ser confrontados com o Flávio real, porque o Flávio ideal deles é um cara que enfrenta, é um cara corajoso, é um cara que vai pra cima. E eles vão ver quando começar a campanha que o Flávio não é esse cara. Então, eu tenho convicção de que no segundo turno, nós não vamos precisar fazer muito esforço para ter o apoio mesmo dos bolsonaristas mais... Aliás, eu estava assistindo, um dos bolsonaristas mais radicais é o Kim Paim, né? Sim. Que é Lá da Austrália. que sempre, inclusive, nos atacou e nos criticou muito. E ele próprio, de uma das franjas mais radicais do bolsonarismo, disse recentemente, em entrevista, que no segundo turno apoia o Renan contra o Lula. Então, assim, nem começou a campanha e a gente já tem um bolsonarista radical admitindo que o Renan pode ir para o segundo turno e que ele indo para o segundo turno vai apoiar. Então, eu realmente não acho que isso será um problema. Ok, alguma pergunta? Né? Uai, Kim, eu queria saber sobre as expectativas do partido no Brasil em geral, porque tem agora a questão da cláusula de barreira, né? O partido que não passar não tem mais acesso a fundo partidário e tempo TV. O que vocês estão visualizando na bancada federal e no Senado? Olha, primeiro que a gente nunca esteve muito preocupado com cláusula de barreira, porque a gente não depende do fundo partidário nem do tempo de televisão para existir, né? Se a gente dependesse, nem fundaríamos o nosso próprio partido. Eu continuaria, por exemplo, no União Brasil, em que eu teria tempo de televisão e 3 milhões de reais de fundo eleitoral para fazer a minha campanha. Mas... apesar da gente nunca ter grande preocupação em relação a isso, a nossa maior preocupação era, sendo muito transparente aqui com vocês, era fazer 5 deputados, que é o número mínimo necessário para 2 coisas importantes. Uma, participar de debate de televisão em 2028. Outra, ter direito a destaque na Câmara dos Deputados em todas as votações. Ter direito de obrigar todos os parlamentares a votarem o trecho do texto que a gente quisesse. Agora, nós estamos muito tranquilos em relação a bater a cláusula de barreira. Né? O Amoedo, em 2000, e isso falando de análise, não é falando de torcida não, mesmo ainda que haja torcida. Em 2018, o Amoedo, quando saiu o Partido Novo, fez 2,5% na urna na hora de se eleger. Desses 2,5%, 35% se reverteu em voto de legenda. O Renan vai ter muito mais voto. A conversão do voto do Renan é muito maior do que 35%, porque ele está muito mais identificado com o Partido Missão do que o Amoedo estava com o Novo. Então, eu acho que só com o apoio para a legenda, nós já vamos conseguir ter uma quantidade suficiente de votos para eleger deputados federais na maior parte dos estados. Boa parte desses estados, mesmo sem o voto de legenda, tem chapas competitivas, tem bons pré-candidatos. Nós temos um núcleo forte, inclusive, aqui no estado de Goiás. Está aqui me acompanhando o Noleto, aqui ao lado. Então, eu estou bastante otimista e bastante tranquilo em relação à representação na Câmara. Até mesmo no Nordeste? Até mesmo no Nordeste. Você sabe que, nas últimas pesquisas, o Renan cresceu mais no Nordeste do que no Centro-Oeste. Né? E o Centro-Oeste sabe-se, né, que é onde tem um eleitorado mais à direita, né? Então, o fato do Renan ter rodado o Maranhão, agora está na Bahia, indo nos lugares mais pobres e falando dos problemas desses lugares, que nenhum outro pré-candidato à presidência jamais esteve nesses lugares, jamais falou dos problemas desses lugares, está dando resultado. As pessoas estão vendo que é o único que está olhando para os pequenos municípios, denunciando que o prefeito tem lá 15 mil habitantes na sua cidade, a cidade que vive 90% de repasse da União, e ele recebe uma emenda parlamentar quando 80% da cidade não tem esgotamento sanitário e ele contrata o show do Wesley Safadão. É o único cara que está denunciando uma bizarrice dessa. Né? Então eu acho que no Nordeste também, nós temos candidaturas fortes já, independentemente do Renan, na Bahia, né? Nós temos um núcleo para a chapa de federal. Federal. Né? Nós temos um núcleo muito forte em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Então, eu tô muito tranquilo em relação ao nosso trabalho no Nordeste. A gente sempre teve muita dificuldade no Norte e no Nordeste até as eleições de 2024. Em 2024, a gente conseguiu consolidar núcleos muito fortes na região Nordeste. Minha última... Depois eu vou querer fazer uma. Eu acredito que o grande desafio de vocês é
porque o antipetismo aumentou muito. Eu estou falando isso porque eu cubro política em Brasília, no Congresso, e converso com várias lideranças. O que se percebe, o antipetismo, ele vai ser quem conseguir abocanhar a maior fatia do antipetismo, leva a eleição. Seja quem for, seja qualquer partido. Como eu considero hoje que está competindo, e me desculpe o governador de Goiás, mas que está competindo mesmo é Lula, Flávio Bolsonaro e o Renan. O antipetismo, obviamente, vai ficar com o Flávio Bolsonaro ou com o Renan. Eu acredito que o desafio de vocês é exatamente tirar voto, porque vocês não vão tirar voto só do Lula. O Lula vai tirar pouco. O lulopetismo é quase uma seita. Aliás, é uma seita de devotos. Assim como o bolsonarismo é uma seita de devotos. Então, mas o antipetismo está mais próximo hoje do Flávio Bolsonaro, com todas essas lambanças do Flávio Bolsonaro, do que do Renan. Esse, no meu entendimento, é o grande desafio de vocês. Sem nenhuma analogia sociológica ou comportamental, nada. É isso. O que vai definir essa eleição é o antipetismo, que está cada dia mais crescente. Concorda? Eu acho que quem for, primeiro, se o Lula for candidato, né? E eu sou de uma corrente minoritária dentro do MPL Você que abriu esse debate, que acha inclusive. que eu tô há 2 anos falando que acho que é provável que o Lula não dispute. O risco né? é grande. E eu acho até que ele deixou escapar ali num evento na Petrobras, falando, olha, o Haddad agora vai dar saltos maiores. Mas peraí, você já anunciou a pré-candidatura dele pro governo do estado. Que volta e meia ele dá que salto maior você vai dar? Aí às vezes é pro Camilo Santana também. São as duas vertentes que vão disputar ali, o Haddad ou o Camilo. Eu acho que o Haddad agora tá mais bem estruturado do que o Camilo dentro do PT para fazer essa disputa. Mas vamos lá. O PT vai pro segundo turno. Quem quer que seja o candidato. Sempre vai. E eu acho que dificilmente... Eu acho que o único candidato dos que estão colocados ali que poderia perder pro Lula no segundo turno é o Flávio. Eu acho que se o Caiado, o Zema ou o Renan forem pro segundo turno com o Lula, eles vencem. Eu acho que só o Flávio que tem flancos tão abertos para ter a possibilidade de perder, porque o Lula vai mal, né? Então, para perder do Lula, só se de fato você tiver numa candidatura muito fraca. Como gestor indo mal, o antipetismo tá muito cresceu. forte. Eu acho assim... Não há percepção de melhora no governo do Lula a partir de 2027. Esse é o grande calcanhar de Aquiles deles. Isso. E assim, não tem entrega na segurança pública, que é a principal pauta do país, né? A ponto de sair um levantamento na semana passada. O governo Lula colocou R$1 milhão para divulgar o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação, como se fosse iniciativa do governo federal, né? Não tem R$1 milhão para divulgar que o projeto é meu. Então, o governo pode ser que leve os méritos disso, mas a maior parte da população sabe que a entrega do governo federal na segurança é pífia. Aliás, a maior entrega do governo foi ter a primeira fuga em presídio federal da história. Essa foi a entrega, né? E... o que nós temos para mostrar a nossa trajetória de antipetismo, primeiro, quando nós estávamos fazendo o impeachment da Dilma, Jair Bolsonaro não fez absolutamente nada. Ele ficava falando de arma no plenário, né? Não ajudou a organizar uma manifestação, não ajudou a articular um voto, não virou um único voto para derrubar a Dilma. Flávio Bolsonaro sequer existia, estava lá participando da rachadinha com o André Siciliano do PT na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro também absolutamente perdido dentro da Câmara, mais perdido do que o próprio pai. Então, primeiro a gente tem uma história documentada, né? E que nós vamos ter a oportunidade de... torná-la explícita para o Brasil inteiro. Avivar ela para o inconsciente de massa. Do enfrentamento ao PT. E outro ponto, quanto mais tempo Flávio Bolsonaro participa do debate público, quanto mais tempo Valdemar da Costa Neto participa do debate público, mais fica claro que eles votam muito mais parecido com o PT do que eu, que represento o Partido Missão dentro da Câmara. Então, o PL inteiro votou o PL da misoginia no Senado.
Eu sou absolutamente contrário, vou votar contra dentro da Câmara dos Deputados. A maior parte do PL agora votou a favor da PEC da escala 6x1 da Erika Hilton. Inclusive apresentaram um destaque para não ser o texto do PT e para ser o texto do PSOL. O PL apresentou um destaque para não votar o texto do PT e votar um texto pior do PSOL. Então, assim, quanto mais o tempo passa, né, mais as pessoas veem que o petismo está mais próximo do bolsonarismo do que elas imaginam. E em muitas votações dentro da Câmara dos Deputados, né? Eu me lembro no mandato passado, na PEC Kamikaze, né, no rombo de mais de 100 bilhões de reais, porque vamos lembrar, o Bolsonaro, que sempre criticou tanto o Bolsa Família, foi aquele cara que mais ampliou o Bolsa Família, inclusive aumentando o rombo nas contas públicas em 150 bilhões de reais para fazer isso no ano eleitoral. E o PT votou junto, o PSOL votou junto. Da medida do governo Bolsonaro, eu fui contra. 2019, o fiscalista Paulo Guedes mandou o projeto para furar o teto. Eu fui contra. O PT foi a favor. O PSL, à época, a partir do Bolsonaro, foi a favor. Né? Quando também teve a destruição da Lava Jato e afrouxamento de lei de improbidade administrativa, PT foi a favor, PSL foi a favor. Então eu tenho um amplo histórico de votações que a gente vai fazer questão de mostrar na campanha e quantas vezes, em questões programáticas, Bolsonaro e Lula estiveram do mesmo lado. Kins, para a gente finalizar, você mencionou a questão do que o PL votou a favor do fim da jornada 6x1. Eu queria saber, a sua opinião, qual que é o impacto disso na eleição? Você acha que o Lula vai conseguir reverter toda essa rejeição? O que você acha que... Não vai. Eu acho o seguinte, tudo isso aí serviu de um grande palanque, um grande teatro para Erika Hilton, tá? O Lula vai ganhar menos do que a Erika Hilton nessa brincadeira. Ela que é uma deputada que tem um trabalho nulo, né? Assim, eu sou justo com os meus inimigos. Eu sou justo com quem tem divergências ideológicas comigo. Eu reconheço, posso divergir até a alma de um deputado do PSOL ou do PT. Mas quando eu sei que o cara lê o que vota, eu sei que o cara trabalha, apesar dele trabalhar no sentido oposto ao meu, eu faço esse reconhecimento. Não, pô, por exemplo, no PT do Distrito Federal tem a deputada Erika Cocai. A deputada Erika Cocai está presente em todas as votações. Muitas vezes tive embate com ela, há 7 anos tive embate com ela. No meu primeiro mandato, eu escutava a Erika Cocai de manhã na comissão até à noite no plenário, que ela estava presente em todas as discussões. E, assim, eu discordo até a alma de tudo que ela defende. Mas eu não vou ser mentiroso de falar que ela não trabalha. Heloísa Helena, né? Fundou o PSOL, é deputada agora. Tá sempre presente no plenário, lê o que vota, discute. Muito assim, eu não me lembro de nenhum projeto que eu tenha votado junto com ela, né? Mas eu reconheço. Agora, Erika Hilton, não é que eu não vou reconhecer o trabalho porque eu discordo. É que não tem trabalho. Não tem trabalho, não tem nenhuma aprovação de relatório, não tem nenhuma aprovação de projeto relevante. A proposta que foi aprovada não é a dela, né? A proposta que foi aprovada é a PEC do PT, não foi a PEC dela. Ela abriu mão da própria PEC, porque o PL foi lá e sugeriu votar dela. Ela não quis votar dela, e ela mentiu pro seu eleitor, e o eleitor dela acredita que o PL estava fazendo a grande manobra para sabotar e que só não votou o texto dela porque o PL não quiser. O contrário. O PL ajudou a Erika Hilton e colocou o texto da Erika Hilton em pauta. Ela quis fazer parte da manobra para o texto dela não ser votado. Então ela vende para o eleitor dela. Não, o Brasil tem uma economia madura o suficiente para a gente ter a escala 4x3. Que inclusive ela apresenta uma PEC. E, gente, olha só. Eu já apresentei projetos com alguns problemas técnicos, etc., que a gente ajusta depois no relatório. Agora, com um problema básico de aritmética, né? E isso eu nunca apresentei nenhum projeto com um erro fundamental desses, né? Eu tenho uma equipe muito mais competente do que isso. Agora, a Erika Hilton, pelo amor de Deus, né? Apresentou com um problema de erro de soma, né? De ensino fundamental, né? Que eu tenho muitas dúvidas se ela, de fato, completou o ensino fundamental. Porque ela desconhece o conceito de plural, né? Eu acho também que talvez ela possa ter sido alfabetizada no Japão, porque no Japão não existe L, né? Eles substituem o L pelo R. Então, da mesma maneira, ela só completamente, só assim, né? Expressões que parece que ela tem uma dificuldade de pronunciar o L e de utilizar o S, de utilizar as diversas formas de plural. E não atrapalhe, ela sequer se dá o trabalho de comparecer na sessão para atrapalhar a votação daquilo que ela discorda. Não só ela não aprova, como ela não atrapalha aquilo que ela discorda. E eu tô acostumado a
a estar lá e ser derrotado todas as semanas. Eu sou oposição, eu não sou governo. Ela, aliás, teria muito mais possibilidade de aprovar projetos e de ser relatora de medida provisória e de ter uma ampla maioria para aprovar o que ela quer. Eu mesmo na oposição, mesmo trabalhando com minoria, consigo aprovar projetos e tô lá. Mesmo sendo derrotado todas as semanas, eu tô lá todo dia sendo derrotado, mas colocando meu ponto, trabalhando para mudar o texto e conter danos. Eu vou perder, mas vocês vão ficar aqui até 4 da madrugada votando. Érica Barreto, imagina, não aparece 4 da tarde, imagina da madrugada. Então, no final das contas, acho que só serviu como um grande palanque para ela fingir que tem algum trabalho relevante. Você acha que o impacto, então, para o Lula não é... Muito pequeno. Acho que vai ter agora uma euforia e aí daqui... Eu sou mais radical. Eu acredito, sinceramente, isso aí vai ser uma lambança de um tamanho. O empresariado vai ficar mais puto da vida, porque você não implanta um sistema, você implanta uma burocracia europeia que tem 200 anos, desde a Revolução Industrial, que vem criando burocracia. A gente importa uma burocracia de transferência de renda para um país que é emergente. Não funciona, não tem como funcionar isso. Como é que você vai tirar do setor produtivo? Como é que eu vou, do jeito que foi aprovado, que eu acredito que não passa? Não tem, impossível passar isso. O sujeito vai trabalhar 40 horas com o mesmo salário. Empresário nenhum faz isso. Você acha que no Senado tem chance de alguma reversão? Como Duvido. Imagina, o senador é mais covarde que deputado. Até porque agora é 2 vagas, né, que está sendo aberta, então a maioria vai estar em eleição. Vai na onda populista também. Davi Alcolumbre não tem nenhum compromisso de segurar nada, de ter nenhuma responsabilidade nesse debate. Está sempre encostado um umbigo no balcão. Então eu não acho... E mais uma vez, voltando para o debate do impacto, eu acho que vai ter um mês de euforia, passou esse mês, acabou. Entendi. Mais alguma pergunta? Não, só agradecer você, sucesso nessa jornada. Não concordo com muito, acho que esse discurso muito radical para dentro do país, ele vai chegar num determinado teto, captura os jovens, principalmente até os 30 anos, que estão de saco cheio com tudo que acontece no país. Vocês vão ter um crescimento muito grande, mas eu não vejo como virar o jogo para chegar num segundo turno. Calma. O discurso radical e a maioria entre jovens de 16 a 24 foi o início e foi o que elegeu o Milei, foi o início, foi o que elegeu o Trump. Então, assim, nós temos um histórico sólido da prevalência do discurso de quem quer uma mudança firme. Vocês têm algum contato com a turma do Milei lá? Já a gente não estamos nesse nível de intimidade de trocar estratégia, mas a gente tem diálogo sim com a Casa Rosada, principalmente no setor de economia, né? Também com a Casa Branca. O Milei é economista, ele trabalhou muito bem, o discurso dele é muito bem fundamentado. Radical. Na Casa Branca também a gente tem... Ele chutou o balde lá para valer. E funcionou, né? A reforma radical do orçamento reduziu a pobreza no primeiro momento, no primeiro ano. E o argentino é muito mais politizado do que a gente. Isso, e faz piquete, faz revolta, e ainda assim ele conseguiu bem a França. Implementar... às vezes até pior do que a França. Então, ainda assim, com um peronismo profundamente... arraigado ali, ele conseguiu promover as mudanças e que está dando resultado agora. No primeiro ano é amargo, né? Você cortar o subsídio na conta de luz, no transporte público, tudo vai ficar mais caro, mas... Ali foi um choque de realidade que o Brasil precisa de um choque de realidade. Que é o que o Renato... Muita gente vai ranger os dentes, mas não tem outra forma. Ou faz ou quebra. Não tem. Ou cedo ou mais tarde todo mundo vai perder. Isso eu concordo. Se não tiver um choque de realidade, mas a realidade não é dourando uma pílula aqui, criando uns privilégios acolá, não. É radical. Isso, mas aí eu concordo. Se não tiver uma ruptura radical no status quo estabelecido, dessa caça de privilégios que está aí dentro, principalmente dentro da burocracia estatal, aí com os tribunais superiores, tribunais de contas, Ministério Público, eles são os deuses. Eu escrevo isso cotidianamente, falo isso em rádio e tudo. São os deuses no Olimpo.
inatingíveis, inabaláveis, inacessíveis. Isso não é país, isso não é democracia. Isso é autocracia. Toga não, autocracia de privilégios. Então é isso, Kim. Muito obrigado aí. Eu que agradeço.